Sessão do ciclo 6. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira sessão do ciclo 6 do programa EcoUFES Diabetes Mellitus, um programa que tem como objetivo, né, capacitar profissionais que fazem o acompanhamento às pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui no nosso estado de Sergipe, como também em outros estados do nosso Brasil. Para quem não me conhece ainda, eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem aqui da Universidade Federal de Sergipe. E aqui no ECO UFES Diabetes eu faço parte da equipe de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo como facilitadora das sessões. Hoje eu estou aqui, né, com meu parceiro, colega Joel. Boa tarde, Joel, tudo bem? Oi, Franciele, boa tarde a todos, né? Estamos juntos aqui mais uma sessão, né? A terceira sessão. Eu sou o Joel, eu sou servidor da UFES, atuo no projeto ECO na parte do apoio técnico e suporte aos programas que são disponibilizados pelo projeto ECO. Obrigada, Joel. Gostaria de também convidar vocês, né, para se apresentarem aqui. Eu já vi algumas pessoas já se apresentaram. Pode dizer seu nome, profissão, cidade ou local onde trabalham ou estudam, né? Se possível, manter as câmeras abertas aqui para facilitar a nossa interação e durante a nossa apresentação manter os microfones fechados, né? Para relembrar a nossa sessão, ela é composta por dois momentos. Temos uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, que já se encontra aqui, a doutora Carla. E em seguida, faremos uma discussão de um caso clínico real que foi enviado pela profissional Bárbara Meirelles, que também já se encontra aqui. Aviso que esse momento ele está sendo gravado, né? Apenas esse momento da apresentação didática é gravado e posteriormente disponibilizamos lá no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Então, essas sessões, né, que oferecemos, essas são sessões abertas, tanto para os profissionais de saúde que atuam na atenção primária, como também para os residentes, os graduandos e pós-graduandos de qualquer área da saúde, né, que se interesse pelo tema e pelo programa. Então, a gente, né, sempre convida para vocês participarem, compartilhar essas sessões com outros profissionais, com outros colegas, né? Aproveitem as sessões para trazer suas experiências, trazer dúvidas em relação à temática e aproveite aí a oportunidade de interação com os outros profissionais e também com a nossa especialista convidada. Caso desejem fazer algum comentário ou alguma pergunta durante a nossa sessão, né, a gente utiliza aqui o nosso chat para vocês enviarem dúvida, ou também, se quiserem fazer algum comentário, né, a gente só precisa sinalizar aqui. A gente tem algumas ferramentas aqui que aí a gente entende que vocês queiram participar, né, falando ou também aqui no chat. Então, a gente está aqui sempre acompanhando. A professora Ludmila está aqui. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda à nossa sessão. Ela que é a nossa coordenadora, né, do projeto ECO da universidade. Enfim, e aí, ao final da nossa sessão, né, iremos disponibilizar no chat o nosso formulário de satisfação da sessão, e é através dele também que iremos contabilizar a frequência de vocês para a emissão do certificado lá no finalzinho do curso, lá em novembro, né? E aí, para iniciar a nossa sessão, vamos discutir hoje um pouquinho sobre a insuloterapia no SUS, né? Com foco aqui nas canetas aplicadoras. E temos a honra de receber, né, a doutora Carla Regina Teixeira, que é enfermeira, doutora em enfermagem fundamental, docente da Universidade de São Paulo, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, é líder do grupo de pesquisa em enfermagem e diabetes mellitus e também é tutora científica do Programa de Aprimoramento Multiprofissional em Diabetes e Hipertensão da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda, doutora Carla, grande satisfação em tê-la aqui hoje conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por ter aceitado esse convite e fique à vontade aí para iniciar a nossa sessão e desejo a todos uma ótima sessão também. A honra é minha. Que alegria. É um prazer estar aqui, conversar com vocês por meio da tecnologia, ver a nossa colega Ludmila, com quem eu tenho muito carinho. Eu agradeço muito
o convite, viu? É um prazer participar desse projeto e que seja o primeiro de muitos encontros aí, né? Com Quando certeza. a Fran me procurou e a professora Ludmila, o convite era para falar sobre insulinoterapia, que é uma questão que a gente vem estudando há um tempo, e a gente está passando por esse processo aí de mudança, que é a introdução das canetas, né, aplicadoras. Então, eu queria conversar mesmo com vocês um pouquinho, vou disparar alguns pontos importantes, que depois no estudo de caso, junto com a Bárbara, a gente vai poder ouvir vocês com mais tranquilidade, tá? A primeira coisa que eu queria trazer é que a gente tem, é um mundo tão complexo, porque a gente tem aquele clássico diabético tipo 1 que usa insulina desde o começo, senão ele morre. Então, ele já é acostumado a usar insulina, porque ele usa a insulina para garantir a vida. Então, ele tem mais facilidade de adesão a tomar insulina. Então, para mudar para caneta, já é um comportamento mais fácil nesse processo. Mas a gente tem também o tipo 2, que é aquele que não usou insulina logo de momento do diagnóstico, mas pode ter sido necessário utilizar. E ao longo da doença dele, ele entra para esse processo do medicamento insulina, que hoje é entregue ou por seringa ou pelas canetas aplicadoras. Pode ser que no processo aí a gente mude. Então, ou ele usa porque ele foi fazer uma cirurgia, teve alguma questão aguda, e depois ele volta para casa e pode voltar com comprimido, é só uma fase, ou ele usa e precisa usar então para o resto da vida a insulina por meio de seringa ou por meio de caneta, né? Então, é importante, por um tempo a gente chamava diabetes insulino-dependente. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, usa tipo 1 ou tipo 2 ou os outros tipos, mas se são em tratamento com insulina, por isso a insulinoterapia. Eu não sei como é que está aí, mas aqui a gente tem no SUS, né, o fornecimento de medicamentos gratuitamente. Então, o que acontece? Antigamente, né, a gente não tinha isso. Hoje a gente tem esse recurso. E não é só um comprimido, a gente tem vários tipos de comprimidos. Então, o que que o médico, né, costuma fazer no seu tratamento? Ele costuma ir usando um comprimido, dois, três tipos de fármacos e vendo se o tratamento dá certo. Não deu certo, e aí, em determinado momento, com a resposta do paciente glicêmica, ele entra, então, com a insulina. A gente tem o fornecimento das insulinas, dos frascos, tem também o fornecimento das tiras, das glicemias, e a maioria dos protocolos no Brasil, para quem usa insulina, recebe o glicosímetro. É como se fosse, são políticas diferentes, mas legislações diferentes, né, da farmácia popular, da entrega dos medicamentos e do monitoramento da glicemia, que garante os insumos. Então, cada realidade tem sua forma de distribuição, mas a maioria dos programas distribuem conforme o paciente usa insulina. E aí, o que que é distribuído? A insulina NPH e a insulina R, regular. Pelo menos esses dois tipos é distribuído gratuitamente. Qual a diferença? Uma rápida, que dá conta aí dos bolos da refeição, né, que tem mais uma rápida ação, e uma intermediária. A maioria dos pacientes, nesse esquema de tratamento, funcionam bem. A gente ensina para o paciente exatamente para ele entender o pico de ação desse medicamento, em que a rápida é meia hora, então ele precisa estar se alimentando ao tomar a insulina, para que não tenha uma hipoglicemia. E a NPH, ela faz o pico entre 6 a 10 horas. E aí a gente orienta o paciente a reconhecer que quando está no pico, precisa ter uma alimentação ali perto, para não ter essas oscilações. Então, a regulação do que come, do que ingere de medicamento, do que faz de exercício físico é feito de fora para dentro. É diferente de quem não tem diabetes, que automaticamente o organismo dá conta desse metabolismo. Então, ao entrar com a insulina, o paciente tem que entender esse mecanismo, que ele faz de atividade física, o que ele ingere e que hora ele vai tomar esse medicamento. Alguns pacientes precisam dessa insulina que não tem pico, né? Que a gente tem também. Então, a glargina é uma das utilizadas e
é um medicamento de alto custo, é fornecido, então, por outra legislação, que é um medicamento de alto custo, mas é fornecido também. E muitos pacientes tipo 1 ou pacientes que têm muita hipoglicemia são beneficiados por esse tipo de insulina. Então, não dá para não falar de lei com vocês, porque existem essas portarias, Ministério Federal, Estadual e Municipal. Então, às vezes, é necessário que um complemente o outro. Por exemplo, nosso programa de monitoramento tem uma parte da verba federal, uma parte da verba estadual, uma parte da verba municipal. Então, isso a gente precisa participar, né? Então, às vezes vem de cima para baixo, às vezes a gente contribui para a mudança da lei. E uma delas, que é por isso que a gente está conversando hoje, é que o Ministério da Saúde está mudando o fornecimento do frasco de insulina e seringa para caneta aplicadora. Inicialmente por uma caneta descartável e agora nós estamos no momento de trocar pela caneta reutilizável. Toda mudança em política pública, ela não é fácil, porque envolve a mudança de comportamento do profissional e do paciente. Então, isso é recente. Começou essa mudança em 2017, foi aumentando o público e agora a gente já está mudando para reutilizar. Então, trouxe aqui algumas fotos para vocês. Então, a gente vai ter que ser profissional que domine seringa e agulha. Agulha, a gente teve o advento da agulha curta, ultra curta, então a gente precisa saber qual é o tamanho da agulha que a gente tem no nosso serviço para saber que ângulo a gente vai aplicar. Falo por Ribeirão, tem um hospital aqui que a agulha é de 12 milímetros, então tem que angular a agulha para 45 graus. Em compensação, tem um outro hospital da rede pública que fornece a de 8 milímetros. O município fornece a de 8 milímetros, e aí é 90 graus. Então, o profissional tem que estar atento a que ângulo ele vai colocar a agulha para poder aplicar. Diversos tipos de canetas já temos no mercado desde a década de 90, que é um dispositivo também, e também as bombas de insulina, que também são distribuídas, mas aí não por um processo de alto custo, mas por um processo de judicialização, mas a gente também fornece, o Ministério também fornece, então a gente tem essas opções ao usuário. E aí a gente vai entrar na caneta, né? Eu vou ser bem breve dentro do meu tempo. Qual é a questão da caneta? É que ela é um equipamento e essa reutilizável tem as suas partes. E o que muda é que esse tubete que vocês estão vendo aí, ele é trocado. Então, ele recebe a caneta fica com ele, e conforme ele vai usando, vai apertando esse botão de dosagem, ele vai injetando a insulina. Acabou, ele troca. Na outra caneta descartável, acabou, ele jogava fora. Então, é esse educar que a gente tem que fazer agora, que é o paciente conseguir trocar e conseguir fazer essa troca do tubete na casa dele e conseguir, então, aplicar. Outra questão é que como nós vamos fornecer, acho que a gente está conversando, aqui em Ribeirão a gente está exatamente nesse momento conversando sobre isso, que a gente como fornecer, porque se ele perder, ele é um bem que a gente, como se estivesse dando o aparelho, então que o Ministério da Saúde sinaliza que deve ter até boletim de ocorrência, né? Ou em caso de quebra ele tem que devolver ela quebrada, para que não haja comercialização dessas canetas distribuídas. Então, a gente tem que desenhar aí como é que a gente vai fazer o fornecimento. A caneta ela tem previsão de durar 3 anos. Então, também como que daqui a 3 anos a gente vai receber essas canetas, esse plástico, e o que a gente vai propor para o usuário. Até porque o plástico da caneta pode ser reciclável, é um dos estudos que a gente está fazendo aqui em Ribeirão, então a gente pode pensar uma proposta aí. Que pontos eu quero disparar na discussão que são importantes? Então, é pensar o ângulo e a prega. Por quê? Na lei, o Ministério da Saúde está distribuindo a agulha curta, de 4 milímetros. E a de 4 milímetros é bem curta, então não precisa fazer a prega. É só injetar a agulha mesmo. Garantir os 5 a 10 segundos para depois retirar. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que ensinar ao paciente. E o ângulo, que tem que ser 90 graus. Não tem como que angular em nenhum momento. Então,
Parece simples, mas como é que a gente ensina isso para um idoso, para quem aplica tanto tempo, para quem tem questão visual, e entre outras populações que a gente precisa educar. Então, não faz prega e o ângulo é 90 graus. Um outro ponto é que toda vez antes de aplicar, ele tem que fazer esse teste de fluxo. Então, ele coloca a agulha, às vezes já sai a gota. Mas se não saiu a gota, ele gira o botão uma vez, injeta até sair essa gota, porque senão ele vai injetar ar. Então, é uma diferença que com seringa a gente não faz, mas com caneta a gente precisa fazer, tá? Uma outra questão é que, quando você recebe a caneta, vai receber gelada, os tubetes ficam gelados, mas a caneta pode ficar à temperatura ambiente. A questão é, não sei como é que é na terra de vocês, mas aqui é quente. Então, assim, não pode, tem que ficar até 30 graus. O ideal é entre 2 e 8. Onde em Ribeirão Preto, às vezes, se bater o sol naquele espaço, a caneta ultrapassa 30 graus aqui em Ribeirão. Então, a gente precisa olhar onde ele vai armazenar. Se na geladeira, se tem geladeira. Então, na primeira prateleira das frutas, ali longe, longe da porta, longe do congelador, como a gente fazia com os frascos de insulina. Agora, a maioria pode ficar à temperatura ambiente. Se temperatura ambiente, no seu guarda-roupa, no banheiro, onde é na casa, que tem um lugar mais fresco, que não fixo, não tenha sol e daí então não congela. Uma outra questão, então não passar de 30 graus. A outra questão é a validade, né? Então, quanto que o paciente está usando? A gente fornece a NPH, que as doses são maiores, mas fornece também a rápida, que as doses são menores. Então, essa dose está sendo consumida quanto em um mês? Para a gente fazer essa previsão, para não deixar um paciente com um estoque de caneta, e aí um estoque de caneta com insulina não válida. Então, a gente costuma agora olhar a dose. E aí é interessante porque a gente vai trabalhar isso no caso, porque se o paciente está estocando, ele não está usando. Então, o que a gente fornece nos diz pistas se ele está usando ou não. Então, vale a pena a gente olhar para isso. E tem um outro ponto que no caso do paciente usar a NPH e a R, ele tem que tomar 2 picadas. Então, isso também é um ponto que leva o paciente, às vezes, não aderir o tratamento, porque se ele usa com seringa, ele pode misturar na mesma seringa. Então, a gente tem casos, e não são poucos, de devolução da caneta porque não se adaptaram nesse processo. E, no entanto, é a caneta que a gente está recebendo do governo para distribuir gratuitamente. Então, a gente já começa a ter alguns problemas nessa questão. E já tem um tempo que eu tenho trabalhado com a preocupação com esse descarte, com o volume de resíduos que o tratamento do diabetes gera no ambiente. E as canetas é uma das que nos preocupam, porque esse plástico é um volume que pode ser reciclado, né? A gente pode pensar uma economia circular no processo e a gente tem que falar de descarte, porque se a gente não falar, vai parar no lixo comum, no resíduo comum, e aí pode ter os acidentes perfuro-cortantes e assim por diante. Então, é um dos pontos que a gente também se preocupa ao falar sobre as canetas. Então, de uma forma geral, dentro do meu tempo aí, estamos em fase de transição, com a troca destes dispositivos. Então, quando isso acontece, a gente revê a nossa política, porque como que a gente educa? Né? Que momento a gente vai ensinar? Vai ser na farmácia? Vai ser a enfermagem? Vai ser o agente comunitário? Em que momento? Ensinar quem? Primeiro os profissionais e depois os pacientes, e sempre, porque isso é preciso o tempo todo de reciclagem do conhecimento. Então, essas estratégias a gente tem que pensar como alcançar para que possa ter a melhor adesão dentro dessa política. O que são os 4 pontos que eu deixei, assim, que eu acho que falou em caneta, a gente tem que pensar. Se faz o teste de fluxo, senão nossos pacientes estão injetando o ar. A questão do ângulo da prega, senão não estão injetando no subcutâneo.
A questão da conservação, porque senão perde a insulina, outra potência de ação, e a preocupação com descarte. Eu acho que esses são pelo menos os 4 pontos que eu queria disparar, porque senão a gente vai ter esses, já está tendo esses desafios que são as devoluções das canetas, erros de dosagem, o custo que isso tem para todo mundo envolvido. E eu pus a farmácia porque eu acho que a farmácia a gente também tem que trabalhar lado a lado nesse processo. Então, tudo parece impossível até que seja feito. Porque lá atrás, se eu falasse um dia os pacientes vão usar caneta, eu falava, não, vão ter aparelho, não. Mas hoje a gente tem. Então, agora é possível, está sendo feito, mas a gente precisa investir. Fico à disposição de vocês, a gente segue trabalhando, tem meu e-mail aqui, e a gente pode estar conversando sobre essas questões. Cravei meu tempo, Fran. Certinho. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Carla. É um tema que aqui no ECO ainda não tínhamos trabalhado, né? Uma ótima sugestão de tema. O pessoal está aqui comentando, né? A Adriana aqui comentou no chat que os pacientes dela lá na Itabaiana, que é o município aqui do nosso estado, eles estão aceitando bem, né, e não estão tendo dificuldade, que bom, né, isso é ótimo aí para os usuários. E aí ela falou que orientam o descarte em garrafa PET, que foi a imagem que a senhora colocou aí, né, que é uma indicação aí. E aí ela colocou assim que ainda orienta para eles levarem essa garrafa para o posto, para ter essa segurança, né, de descarte. É, confesso que quando eu vi, assim, essa mudança, eu logo pensei assim, nossa, mas aí, e como é que fica o meio ambiente, o que é que vão fazer sobre esse descarte? Mas que bom, né, que já estão pensando nisso, né, nessa proposta aí de reutilização futura e tudo mais, que é uma coisa que a longo prazo, né, acaba prejudicando o meio ambiente, e, assim, até o descarte incorreto, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para a doutora Carla, estamos aqui abertos, né? O chat, ou então o microfone, sinta à E vontade. a fala da Adriana, né, e é muito isso, assim, nem todo material que a gente, que volta, por exemplo, esse plástico da caneta, ele poderia não voltar. Então, quando o material volta para o posto paga para incinerar. E é um custo isso. Então, é nesse sentido que a gente tem daqui 3 anos para pensar, quando eles voltarem com a caneta, será que a gente não pode pensar uma forma de receber esse plástico separado? E aí não. O volume é muito maior do plástico. Então, para incinerar agulhas, lancetas, o que teve contato com sangue, não o plástico utilizado no tratamento. Então, acho que parabéns aí pelo como vocês. A Gilza colocou que não, né? Não, a Gilza não. A Adriana também colocou. É Itabaiana? Não conheci. Não estão tendo dificuldade na administração. Isso é muito interessante, porque a gente está tendo um pouco aqui, não generalizando, mas no sentido de trabalhar essa mudança, porque eles estavam acostumados com a descartável e agora nós estamos trocando para reutilizável. Então, nesse processo da troca é que a gente está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Ludmila está aqui. Tá aqui. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né? Como é que está sendo essa adaptação aí na unidade de trabalho de vocês? Os tímidos podem colocar no chat, viu? Mas quem quiser falar. A Raquel Me comentou ouvir? aqui, ó. Sim, Desculpa. sim, professora, fica à vontade. Ó, primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Gostei muito da explicação. Eu sou professora da disciplina, né, aqui da Universidade Federal de Sergipe, na parte de adulto e idoso na atenção primária. Faço parte do ECO e realmente tem sido desafiador. Assim, né, durante as consultas eu vejo que os pacientes eles têm dúvida tanto em relação ao armazenamento, alguns, né, querendo colocar na geladeira, também eu até anotei aqui, eu acho que era mais em relação ao armazenamento e se eles podiam usar no mesmo a NPH e a regular. E aí não, cada um tem o seu, até porque é, atualmente eles tinham recebido só para NPH, não tinha recebido para regular. Então eles ficaram com essa dúvida também. Aí aqui são alguns desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia na prática. Isso é muito interessante. Primeiro, a gente
eu sou professora de fundamentos e a gente não ensinava caneta. Isso ficava na disciplina optativa para os nossos alunos de enfermagem. Agora a gente está vendo que tem que ensinar em algum momento, se é o segundo ano, se é o terceiro ano, porque já faz parte. Então agora a gente já incorporou há um tempo já. Mas eu me coloco no lugar do paciente, porque outro ponto que eu não trouxe se a dó, vamos supor que a gente use 20 unidades e está acabando o tubete, só tem 10 unidades lá dentro do tubete, ela acaba. Então eu tenho que pegar outro tubete, colocar 10 unidades e aplicar de novo. Então, é mais uma picada. Se eu sou um paciente que usa a NPH e a R, não dá para misturar os tubetes. Tem paciente que faz isso, porque eles são mirabolantes. Aí, mas são duas picadas. E normalmente quem usa a NPH e a R é duas, três vezes ao dia. Então, são seis picadas. Então, muitos pacientes não vão aderir por conta de aumentar o seu número de picadas, né? Então, é nesse sentido que a gente também tem que pensar. A gente quer dar enfermagem, né? Quer, mas às vezes a gente também se coloca como paciente e eu acho que a gente tem esses desafios, sim, para enfrentar, porque se a gente não falar deles, o paciente não vai falar. E a gente vai entender que ele está tomando, não sei, né? Mas o principal que você trouxe agora é que nós, da escola, da universidade, temos que inserir esse conteúdo, porque até então a gente não falava disso, né? Nós não fomos formadas, né, aprendendo a manusear a caneta. E assim são os nossos profissionais da rede. Eles também não tiveram na sua formação, muita gente tem vergonha de perguntar, então acho que a gente tem que comentar, falar. E as canetas emagrecedoras, que é o boom do momento, também são canetas, só que aí são descartáveis. E onde que eles estão descartando, sabe? A gente também pode, colaborar. Não sei se faz sentido. Isso mesmo, e é um aprendizado mútuo, né? Porque a gente vai também se ajustando, né? E às vezes É. acontece de eu estar dando aula na UBS e chegar um paciente e dizer, eu não estou conseguindo tirar o tubete, você me ajuda aqui? Então, assim, a importância da gente realmente estar atualizado, ensinando já desde a graduação. Isso. Você é muito nova. Ah, obrigada! Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Se não, a gente pode continuar, a gente passa por caso, né? E caso, né, tem alguma pergunta aí, a gente volta aí para a doutora Carla comentar. Combinar. Joel vai projetar o